pessoal, eu sou o Gustavo Quirino. Eu sou o Jorge Quirino. E esse aqui é mais um episódio do Base Podcast. Roda a vinheta. Graças a Deus a gente chegou num momento que, aqui em Recife, falando, que a gente mora aqui em Recife, 90% da população adulta já está vacinada pelo menos com a primeira dose. Começou aí os adolescentes, as crianças aí já estão entrando dentro desse circuito. Uma grande parte da população adulta também já está com a segunda dose. Isso. Né? E entrando dentro desse calendário que a gente sabe que não vai parar agora, a gente vai ter que ter esses momentos de vacinação para poder a gente entrar dentro desse ciclo de defesa mesmo contra o corona, porque a gente sabe que agora tem as variáveis e uma série de fatores que estão sendo estudados também. Apesar de tudo que aconteceu, né, a gente viu também que serviu de aprendizado para muitas coisas. O ser humano ele se tornou diferente, apesar do caos. Sim. A gente percebe que as pessoas ficaram mais empáticas, elas aflorou um sentimento ali de compaixão. Sim. Da coisa. Até porque a gente viu aí, hoje, sei lá, deve estar chegando uns 600 mil mortos. Quase isso. Que é um número assustador, sabe? Quando eu falando de mim, só da minha área, do meu trabalho, acho que a gente perdeu cerca de 10 profissionais para o Covid. E pessoas que estavam ali com a gente, bem, sabe? E pegou o Covid e de repente quando veio a notícia. Então, assim, como a gente estava falando aqui, foi algo novo, algo que ninguém esperava, que pegou todo mundo de surpresa. E subiu um alerta na gente também, no sentido de precaução, certo. Se cuidar mais, isso tudo. Eu ficava pensando assim, parece coisa de filme. Né? Quando a gente assistia, sei lá, uns 10, 20 anos atrás, um filme de zumbi. Sim, sim. Um filme desse apocalíptico, né? A gente achava uma coisa tão absurda de acontecer. E eu lembro que quando teve aquele lockdown mesmo, de as restrições mesmo, eu andava na rua para ir trabalhar, meu irmão, pouquíssimo carro na rua. Sim. Deserto as ruas, todo mundo com medo, todo mundo com máscara. De uma coisa que parecia absurdo, de um dia a gente ia chegar nesse nível de acontecer. Viu muito para eu pensar assim, na infância mesmo, tudo era muito diferente. Era. Questão de cuidado, né? Eu costumo dizer que a gente tem um defeito, que a gente não tem culturalmente um calendário de acompanhamento da nossa própria saúde, sabe? Certo. De ter um check-up, de fazer um check-up anual, saber como é que a gente está. Porque a gente sabe que muitas doenças poderiam ser evitadas se a gente tratasse de uma forma de prevenção, no lugar de apagar incêndio depois que a gente descobre o que está acontecendo. E esse é um defeito vou dizer, do ser humano. A gente não gosta de ir para médico, né? A gente não gosta porque é um tema assustador. Não se criou um hábito, né? Assim, não há uma educação nessa área, né? De você ter uma regularidade em fazer um check-up, e você realmente ter um planejamento da sua saúde. Isso. Há um começo com o bebê, né? Você tem o calendário de vacinação, visita pediatra, enfim. No bebê, na criança, vai dar até um determinado ponto. Tem gente que consegue, né, fazer isso, né? Há um planejamento, né? Mas a gente sabe que a grande maioria não faz. Fez o básico, a criança tá pronta, tá tudo certo, bem. Acabou, não tá doente, enfim, não há um acompanhamento. E nós adultos também, principalmente homens, a gente não tem o hábito de fazer anualmente um check-up, de um médico, de realmente se cuidar, velho. A gente não tem esse hábito, a gente não se criou um hábito, não se criou uma educação para isso.
né? Isso que você falou foi interessante, a questão da educação. Não se criou uma educação para isso. Logicamente, a gente sabe que uma das coisas que fazem isso acontecer é o sistema de saúde da gente, que é muito precário. Então, um exemplo, quando a gente pensa em ir para o médico, a pessoa que não tem um plano de saúde e pensa em ir para o médico, ela já desiste só pelo fato de pensar que ela vai ter que se sujeitar a muita coisa para poder conseguir, às vezes, uma consulta. O cara vai para o hospital, pega uma ficha, tem que chegar muito cedo. Isso. Aí pega uma ficha, chega no médico, aí ele consegue, às vezes, a consulta, aí o médico ele passa uma bateria de exames. O cara não consegue fazer esse cronograma desse acompanhamento, porque quando ele vai fazer essa bateria, ele vai marcar em um posto, marcar essas coisas. É muito complicado. Isso. O sistema de saúde da gente é terrível. A gente vê aí diariamente no jornal as pessoas reclamando, fila, não tem médico, hospitais lotados, sem leito, né? E eu não estou nem falando da pandemia, eu estou falando do normal, né? A gente já tem um grande problema na área de saúde antes da pandemia. É isso. Já era um caos. Isso. A pandemia veio para talvez revelar o pior lado disso tudo. O pior e o melhor, né? Porque tem os dois lados da moeda, né? A gente tem um sistema de saúde, né? O SUS, que ele opera no máximo com o mínimo. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem realmente um sistema de saúde muito defasado. A gente tem um sistema de saúde muito sucateado, certo? Mas há um interesse de se ser assim. Tá entendendo? Porque você tem a saúde pública que não pode competir com a saúde particular. Porque senão não existiria plano de saúde, não existiria hospital particular, a não ser que seja alguma coisa de referência, uma coisa top de linha mesmo, que seja, isso aqui é o centro de referência no Brasil, no Nordeste, tá entendendo? Então, assim, há um interesse de ter essas coisas. Aí você também vai entrar na questão da educação, vai entrar em outros meios, outras vertentes aí. Então, assim, infelizmente, a gente tem um SUS que opera no máximo de sua capacidade com, vamos dizer, com quase nada. Um exemplo bem próximo da gente é Karina, né? Que foi, enfim, ela descobriu que tem pressão alta, né? Ela é hipertensa, acho que uns 4 anos, 3 a 4 anos atrás, e ela precisou marcar a consulta no posto de saúde, né? Tal. Ela conseguiu marcar, mas ela só conseguiu para, enfim, sei lá, meses depois. Ela teve que fazer, para você ter ideia, um teste ergométrico lá em Casa Forte. Ela só conseguiu, depois de 1 ano, cara, né, fazer essa marcação para poder fazer o teste ergométrico. E ela teve que marcar a volta para o médico. O exame venceu e ela não conseguiu marcar. Então, assim, é complicado, né? A gente vê, não estou defendendo o SUS não, né? Mas a gente também tem que ver, né? Entender que existe um interesse em ter essa questão de manter. Eu disse, olha, eu não posso investir tanto porque eu tenho ali interesses em comum. Quanto esses planos de saúde não pagam de impostos? Né? Isso a nível federal, estadual, municipal. Então, enfim, há um porquê. Né? Infelizmente, porque quem sofre é quem precisa, né? A população, a grande maioria precisa realmente de ter um acesso à saúde e bem dizendo, não tem. E quando a gente fala de acesso à saúde, a gente está falando do mínimo necessário, né? Muitas vezes. Pois é, velho. O básico. É o básico, pô. Isso está na Constituição. Você tem direito à educação, à saúde, à moradia, né? Você tem o direito de ir e vir. Isso está na Constituição, pô. E a gente sempre vai falar alguma coisa que vai girar em torno da política, porque a gente sabe que existe um interesse político por trás disso tudo. Sim. Um deles estava conversando com uma pessoa e eu dizendo assim, e a pessoa falando assim, cara, tu acha que se um governante desse quisesse fazer um sistema de saúde que funcionasse de fato, eles não teriam dinheiro para isso? Claro que teria, cara. Sim. Claro que teria.
Mas ia precisar abrir mão de algumas coisas. Cara, se para isso vale a pena abrir mão. Sim, sim. Mas só que existem outros interesses que fazem com que esse interesse dos governantes, pode até ser que muitos deles tenham essa vontade de ver realmente um sistema que funcione. Mas o sistema por trás não permite que eles simplesmente abracem sozinho essa causa e vá adiante. Então eles vão fazendo o que podem ali. Para pelo menos manter a coisa funcionando, né? Vamos dizer, no mínimo de coisa digna, né? De uma forma que realmente possa absorver aquilo ali. Mas a gente sabe que, vou dar outro exemplo. Bem, Dona da Paz, ela quebrou o cotovelo, né? Ela caiu e quebrou o cotovelo. Aí a gente foi pra UPA, no caso, ela foi pra UPA na frente. Eu fiquei sabendo e tal, aí fui pra UPA. E lá ela tinha que ser transferida pro Otávio de Freitas, né? O Hospital Otávio de Freitas, que era, no caso, o centro de referência, né, de ortopedia. Só que ela estava esperando a ambulância e, cara, a gente esperando e nada. Aí a gente, falei com o meu cunhado, eu disse, vamos levar ela pra lá. Pegou, assinou a alta dela, né, se responsabilizou, levou lá pro Otávio de Freitas. Chegando lá, velho, mano, cara, a triagem, eu vi coisas absurdas ali, de gente de maca em 3 níveis. A maca no seu sentido normal, pessoa deitada numa maca, e no meio tinha uma tábua com a pessoa deitada, e no chão, velho. Quer dizer, tinha gente em pé. Minha sogra, ela conseguiu ali um cantinho para se sentar e ficar esperando com o braço, um quebrado e o outro imobilizado, né, para poder ser atendida. Depois de horas é que ela conseguiu ir para o setor, que ela ficou lá, realmente. Ela ficou durante 15 dias lá para poder fazer cirurgia no cotovelo, tal, botar a placa, enfim. Mas para você ver como é assustador o negócio, né? E se você chegar no Otávio de Freitas, cara, parece uma coisa abandonada. Isso. Parece sei lá, O que é mais absurdo é isso. É porque, um exemplo, pelo menos a manutenção do que tem. Isso. Só que eles, parece que, às vezes, parece que a intenção é acabar com o que tem, para eles construírem outros novos. Sim. Porque nesses novos vai ter muita coisa por trás ali, vai precisar de muito dinheiro para construir. Sim. E esse muito dinheiro aí não necessariamente vai ser utilizado naquilo ali. Sim. Há um orçamento, mas, né? Parece uma coisa bem básica, né? Se eu tenho, eu vou manter o que eu tenho, vou melhorar o que eu tenho, pronto. Não adianta eu abrir 50 hospitais se daqui a um ano esses 50 hospitais vão acabar e eu vou ter que abrir mais 50 hospitais. Certo. Então eu tenho que ter essa consciência de manutenção do que eu tenho. Se é um hospital de referência, não era para estar passando por isso. Justamente. Entendeu? Você chega numa restauração da vida, meu irmão, que é um hospital de referência também. Sim. Para várias especialidades. Meu irmão, você chega lá, absurdo, velho. Você olha pro lado, tá um cara com uma bala no ombro. Você olha pro lado, tem um cara com uma fratura exposta. Você olha pra lá, tem meu irmão, absurdo, pô. Pois é. Então os caras não tem nenhum ambiente para estar separado ali. Não há uma triagem, né, de casos, né? Isso. Todo mundo junto para dali e ver o que é que pode fazer para encaminhar. Exato. Ou fica lá, ou encaminha para outro canto, enfim, para ver o que pode fazer. E a gente não está nem falando de outro absurdo também, que é o fato de não ter médicos para poder atender. Justo. Né? Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, um cara no YouTube, ele falando lá, ele foi no hospital, chegou no hospital, estava lá um monte de gente para ser atendido. Aí o pessoal, cadê o médico? O médico não tá. O cara entrou dentro de uma sala lá, tá o cara dormindo, o médico dormindo. Sim. E o pessoal lá esperando. Beleza, mas o médico precisa descansar. Meu irmão, se tem um hospital, existe uma demanda, o médico está descansando, tem que ter outro cara trabalhando. Justo. Tem que ter o revezamento. Exato. Né? Tem que ter o cara que vai revezar com aquele médico ali. Eu não discordo por fato de ele estar descansando, ele tem que descansar de fato. Claro. Mas tem que ter outra pessoa para estar suprindo a necessidade daquela pessoa, que o pessoal está ali.
Justamente. Era para ter o rendeiro, né? O sistema de saúde da gente é muito precário. E você vê que, se você olhar os planos de saúde que tem, né, aqui, falando daqui de Recife, os principais, aí tem os mais caros. Sim. E tem um lá que é o mais barato. São os acessíveis, né? Os mais baratos, cara, cresceu assim, 50%. Por quê? Porque a população parou e disse assim, meu irmão, é melhor eu pagar X nesse barato, mas pelo menos quando acontecer alguma coisa, eu vou para um lugar melhor do que um Otávio de Freitas, do que uma restauração. Justo. Um lugar que pelo menos tenha médico, Justo. que eu vá e seja atendido. Que eu possa, pelo menos, exigir, porque se eu estou pagando, apesar de que a população tem o direito de exigir da saúde pública, certo. Porque eu tenho os impostos, tenho uma série de fatores, mas da privada diz assim, pô, eu estou aqui, estou pagando, eu pago a mensalidade de vocês, pago em dia e eu quero para justamente ter o direito de ser atendido. Exato. Que muitas vezes a população não exige o direito da saúde pública porque acha que porque é de graça, eu não posso exigir. E aí que está o erro. Então assim, infelizmente o Brasil ele tem muito a aprender com o pessoal lá de fora. Tem um amigo meu que ele está na Espanha, ele dizendo que, cara, aqui, hospital público, dá de 1.000 a 0 a hospital privado. Justamente. Porque há um investimento, há uma valorização. Isso. Né, daquilo que é público, daquilo que realmente serve para a população. E, irmão, e pensando assim também, né? Se eu tenho um sistema de saúde que funciona, a população vai ser bem atendida. Justo. Eu, como governante, também vou ser favorecido. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para mim com outros olhos. Certo. As pessoas vão entender qual é a minha missão. Porque o cara, quando ele assume um cargo político, ele tem uma missão. Sim. Ele não vai ali no estilo tiririca ali, pô, não sei o que eu vou fazer lá não, mas quando chegar lá eu aprendo. Isso, é aquela coisa do improviso, né? Ele tem que ir lá com a missão, sabe? Ele tem uma bandeira, né, para defender. Aquele que quer fazer um trabalho sério, ele tem que estar lá com uma missão. Qual é a minha missão? Aí existe aquela questão, mas ele vai conseguir fazer tudo o que ele quer? Ou não, a verdade é que ele não vai conseguir. Por quê? Porque existe um sistema também lá dentro também que não permite que 100% do que ele quer fazer, ele consiga fazer. Aquelas velhas barreiras, né? Mas o cara tem que entrar com a missão. Tem que ter um foco, tem que ter um ideal, né? O problema é que muitas vezes a pessoa entra sem missão. Então o cara entra sem saber o que vai fazer lá dentro, sem saber qual é o papel dele no meio daquilo ali. Né? A gente tem hoje vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Muita gente. E parece que muita gente não tem a capacidade de fazer nada, às vezes. É porque, Guga, E eu tô falando assim, 6 cargos, milhares de pessoas justamente. Dentro só de deputados a gente tem na Câmara, que são 513, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? São 513 deputados federais. Isso. Certo? Senadores são 50, 51, 52. Realmente aí eu vou falhar nessa questão, mas é em torno disso, 50, 55, vou botar assim. Aí você vai para deputados estaduais. Quantos em cada estado não existem? Só para ter interesses do próprio estado ali. O cara tá ali no estado. Você tá entendendo? Quantos vereadores nas cidades? São mais de 5 mil cidades aqui no Brasil. Você tá entendendo? E muita gente, é muito cacique para pouca aldeia. Vamos dizer assim. E o vereador, que é o cara que é o representante do povo ali. Justo. Porque é o cara que está mais próximo ali do cidadão. Porque o povo ele não vai ter acesso ao deputado estadual. Ele não vai ter acesso ao deputado federal. Não vai ter. Nem ao senador. E muito menos ao presidente. Nem ao governador. Mas o vereador, o papel dele é o cara que muitas vezes o cara sai de uma comunidade. Sim. Aquela comunidade elege ele vai para lá para representar não só aquela comunidade. Sim. Mas a necessidade daquelas pessoas que muitas vezes
é a mesma daqui, é a mesma daqui. Isso, daquele entorno, né? Exato. Então, assim, é a questão da missão. Sim. Qual é a minha missão? Eu tô ali para quê? O cara, quando entra para governar, eu tô entrando para governar porque é muito fácil eu chegar na campanha política e eu falar assim, eu vou melhorar o sistema de saúde. Uhum. Na campanha eu falo qual é a minha missão. Qual é a minha missão? Eu vou melhorar a educação, eu vou melhorar o sistema de saúde, eu vou baixar os impostos, a minha missão vai ser essa. Aí passa 4 anos e não faz. E nada da missão. Simplesmente não faz. Eu não cumpro aquela missão. Então assim, qual é o meu papel? Eu estou enganando o povo e estou me enganando. Justo. Né? A gente vê, há um tempo atrás, teve campanha do pessoal dizendo, não, eu vou tirar o nome do povo do SPC. Como se fosse uma coisa simples. E o povo muitas vezes dizendo assim, caramba, pronto, é minha chance. Eu estou endividado no SPC Serasa, pronto, agora vai aparecer o cara que vai ser a solução do meu problema. Como se fosse muito fácil. E a gente sabe que não é. Então assim, o problema está na missão. Na missão. Eu entro com a visão muito nítida na minha mente para poder fazer com que aquele meu trabalho seja desenvolvido e o meu objetivo seja alcançado. Isso. É importante ter isso em tudo. Sim. A gente está falando aqui de política, mas a gente está falando a gente abrange tudo, né? Tudo, porque tudo aqui, infelizmente, envolve política. A política ela está inserida, né, na sociedade como um todo. Né? E a gente está num momento tão delicado que talvez eu possa estar muito enganado, mas eu não lembro de outro momento em que falava-se tanto sobre essa divisão no país em relação aos governantes, essa divisão, porque meu irmão, eu digo assim, esse acirramento, né? Vamos lá, que eu me lembre, né, de presidente. Fernando Henrique, Lula, certo. Deixa eu ver, Dilma, Temer, aí Bolsonaro agora. Deixa eu ver, antes de Fernando Henrique foi Itamar Franco que sucedeu Fernando Collor, né? Isso, Itamar ainda lembro. Mas veja, você não aconteceu na época de Itamar como acontece hoje. Sim. Não aconteceu na época de Fernando Henrique. Existia uma disputa dele com Lula. Sim. Que ali existia de fato, mas não era como é hoje. Muito menos de Lula com o outro, porque Lula quando entrou ele reinou ali no contexto dele. Eu costumo dizer, né, que Lula ele estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Exato. Né? Ele surfou numa onda que começou lá atrás. Né? Isso foi construído com o tempo. Isso veio da criação do Plano Real. Isso veio de um governo também que foi regular, né? Mas aprontou muita coisa para que chegasse e desaguasse justamente em cima do governo de Lula. Então, assim, muita coisa aconteceu positiva, mas a gente tem que ver que foi construído muita coisa lá atrás, veio um movimento. E as pessoas vão se valendo disso, né? Até ele mesmo, assim, questão de Bolsa Família, questão do Minha Casa Minha Vida, que são coisas que já estavam sendo construídas muito lá atrás. Justo. E como você falou, ele estava no momento certo, ele estava no local certo e surfou na onda certa. Isso. Então isso E assim, para você ter ideia, como você tocou agora no Bolsa Família, o Bolsa Família é uma junção de auxílios, né? Começou com Vale Gás, Vale Cultura, Vale não sei o que, Vale não sei o que lá, tal. Juntou tudinho, ele raciocinou, vou juntar tudo isso aqui e vou transformar em auxílio para a população mais carente. Foi bacana, realmente, bacana. Até um certo ponto. Mas aí é um assunto que a gente vai, mais pra frente, porque aí já dá outro, né? Isso aí vai desenrolar outra situação. A modernidade veio, ajudou muito em alguns aspectos. Facilitou muita coisa. Né? Mas também trouxe uma certa acomodação em outras, acarretando para muitas pessoas, e aí eu falo muito em relação à questão dos jovens mesmo, dessa falta de experiência, de vivência de mundo. Sim. Porque, meu irmão, você hoje em dia
um pai tá lá com o seu filho, aí ele tá lá de folga, o filho tá lá querendo brincar, essas coisas todas, o que o pai faz? Pega o celular e toma pra brincar. Isso é um erro, cara. Aí o menino fica lá o dia todo jogando. Aí daqui a pouco ele vai crescendo, o pai compra um computador gamer pra ele. Aí o menino fica lá agora horas jogando online com gente que ele nunca viu na vida dele, sabe? Aí o menino vai crescendo e o interesse dele não é mais... as coisas mudaram tanto que antigamente era assim. A gente estudava, aí o pessoal perguntava assim: o que é que você quer ser? Você quer ser um advogado? Você quer ser um médico? Você quer ser... O que você quer ser? Profissões que, né, a gente conhece, né? Aí, hoje em dia não, pô. Hoje em dia o pessoal eu quero fazer, sei lá, ciência da computação, eu quero desenvolver jogos, Sim. eu quero ser um influencer, eu quero ser... Tem alguma coisa errada com isso? Não tem. Tem. Mas você vê como as coisas mudaram de lá de trás. Justo. Culturalmente. São situações, são gerações. A gente veio de uma geração que, pô, a gente vivia na rua, pô, brincando descalço, enfim. Quantas e quantas vezes a gente lascava a cabeça do dedo, caía, brigava na rua, apanhava, dava nos meninos e tal. Então, assim, a gente viveu de fato uma infância, a gente teve uma infância, né? Hoje, devido a muita violência também, né, a tecnologia ajudou e aprisionou, né, muito violência, né, contribuiu muito para que os pais de hoje em dia, né, isso eu também posso me incluir, tivessem receio de realmente, não, vai brincar na rua tal, por conta de acontecer alguma coisa, né, Deus livre, acontecer alguma coisa. E ocasiona muito disso, de você pegar o telefone, ó, vai, brinca aí, se distrai aí, né? Deixa eu descansar aqui, tô de folga, deixa eu descansar, você fica aí brincando aí, eu tô aqui do seu lado e... qualquer coisa me chame. Isso aí foi muito prejudicial mesmo. Eu também posso me incluir nisso aí, porque muitas vezes eu trabalhava, tinha rotina... Hoje em dia, graças a Deus, melhorou bastante. Mas, porra, já tive rotina de pegar 9 horas da manhã no shopping e largar de 10 da noite. Você imagina quanto você fica, chega exausto em casa. E quanto tempo que você perde também desse acompanhamento. Justamente. Mas era necessidade. Isso. Né? Você tem um porquê. Por que você fazia essas rotinas? Teve época, pô, de eu trabalhar, passar um mês trabalhando. Domingo a domingo. Quantas vezes vocês iam pra praia e eu ia pro shopping trabalhar? Mas era uma necessidade, velho. Fazer o que? A gente se sacrifica, né? Pra hoje tá, vamos dizer assim, ter uma vivência, ter alguma coisa ali construída e tal. Então, mas tem seu lado bom e tem um lado ruim da coisa. Você vai acabar perdendo momentos. Isso. Né? Então, eu perdi alguns momentos, né? De ver minha filha crescendo, né? E, enfim, agora eu não posso, assim, eu lamento, porque eu poderia ter vivido um pouco mais, mas naquele momento ali eu não podia. Pô, eu trabalhava, eu ficava com a minha filha. Se eu trabalhei, foi para no futuro ter uma condição de dar uma educação, de dar uma saúde, uma condição dela ter alguma coisa. E se eu não trabalhasse? Exato. Se eu não tivesse naquele momento ali trabalhando, como é que eu poderia pagar uma escola particular? Como é que eu poderia pagar um plano de saúde, né, para ela? Eu pago um plano de saúde desde que ela nasceu, pô. São 17 anos pagando ali religiosamente todo mês, para justamente ela precisar ter. Eu não tenho plano de saúde. A mãe dela não tem plano de saúde. Você está entendendo? Então, assim, a gente se sacrifica por ela. Sim. Né? E, assim, voltando um pouco ao que tu falou, acaba meio que você se torna refém de situações. Você fica meio que receoso. Pô, como era o nosso pai lá atrás, né? Ele era um cara que, não, pô, vai brincar, tal. Isso. Eu já tinha mais receio. Com Giovana já era, opa, peraí, não vai não sei o que, tá, aprendi demais, vamos dizer assim.
né? Enfim, né? Agora não tem muito o que A fazer. gente tinha um nível de informação muito limitado. Sim, sim. No sentido de a gente aprendia realmente o que as pessoas colocavam para a gente aprender. Oh, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Eles realmente, a gente foi lapidado. Isso. Lapidado. Na escola mesmo, por exemplo, o que a professora falava era uma lei. Uhum. Ela era autoridade, até hoje é. Sim. Então, mas as pessoas hoje consomem conteúdos complementares. Sim, sim. No sentido de a professora está lá, ela dá a aula e as pessoas, além do conteúdo que a professora está passando ali naquele momento ali, elas conseguem acessar outros tipos de conteúdos que vão complementar aquela informação. Correto. Na época da gente, não. Na época da gente era o livro. Era a única E a coisa. voz. Era a única coisa que a gente tinha para poder realmente ter o conhecimento. Era o livro. Era o e a livro. voz. Justamente. Era o que ela dizia e o que estava escrito no livro. Justamente. Né? A biblioteca da escola, a gente acessava a biblioteca para ter uma outra informação ali e tal. E basicamente se resumia isso a dicionários, enciclopédias, enfim. A gente é da velha guarda, né? A gente tinha mais trabalho. É. Porque a gente tinha que. Quando era fazendo trabalho, a gente tinha que pesquisar, a gente tinha que escrever na mão. Justo. Né? Hoje em dia o cara bota no Google, aí copia, cola. Acabou-se. O cara faz um trabalho em 10 minutos. em 10 minutos. Tá A pronto. gente era uma semana. Que a gente tinha que ir na Pois é. biblioteca, tinha que achar o livro certo, tinha que ler, resumir, passar limpo, era todo um trabalho para Justamente. poder fazer um trabalho. E no final ainda tinha a capa, né? Que a gente ia fazer aquela capa bem. Todo aquele ornamento da capa, né, tal, fazia, né, papel voltado, era o maior. Hoje em dia o pessoal vai lá, faz bonitinho no Word, pronto, acabou. Justamente. Se você viu, por exemplo, tem um trabalho, enfim, de uma matéria X, quer saber isso aqui. Aí vai lá, copia aquilo ali, bota e tenta botar de uma maneira que vou tentar fazer isso aqui com as minhas palavras, vou botar alguma coisa para mudar, fazer uma firula ali para poder mudar. Realmente, assim, a tecnologia ela trouxe muita coisa boa, mas também trouxe umas coisinhas aí. Mas a tecnologia e também assim, o nível a modernidade fez isso. Sim. Porque isso em tudo, né? Uhum. Você assiste um jogo de futebol há não sei quantos anos atrás, e um de hoje, você sente falta de algumas coisas que aconteciam antes. Sim. Aquele futebol raiz ali, um exemplo, aquela coisa da provocação, Sim. né? O cara da comemoração, que hoje não pode. Hoje em dia existe a questão do politicamente correto, né? Tem coisas que não são mais aceitas, isso na sociedade como um todo. Isso. Né? Então, assim, o futebol não ia ficar fora porque o futebol é, bem dizendo, o carro-chefe daqui do Brasil. Então, assim, um cara feito Edmundo, se fosse jogar hoje em dia, ele seria execrado, né? Porque, Edmundo, enfim, tem tanto cara que a gente, da nossa época que a gente acompanhou futebol, e a gente consumia futebol por onde só? Ou pelo rádio, ou pela TV. Exato. Não existia um outro meio, velho. Não tinha streaming, né? Não existia essa questão de você hoje em dia, eu vou assistir o jogo do nosso clube, vou lá, baixo um aplicativo qualquer, ou vou na página e assisto pelo celular, E se não assistir, tem o minuto a minuto que você vai acompanhando ali Justamente. em alguns sites que tem aí. Justamente. Então, assim, um cara feito Edmundo, só voltando ao que a gente tá falando, ele seria execrado, velho. Mas você tem falta de algumas coisas que... Sim, futebol de hoje é muito Nutella. Eu acho muito pasteurizado. Cara, o cara não pode dar um banho no outro. Sim. O cara não pode, se o cara fizer alguma coisa que soe provocativo, o cara é punido. Justo. É absurdo isso, cara. Aí perde o encanto do negócio, porque, meu irmão, a graça da coisa... Você ia você viu um jogo do Barcelona, um exemplo. Com o Ronaldinho Gaúcho jogando. Porra. Meu irmão, o cara tirava uma onda, driblando, não sei o que, aquela coisa toda. Se fosse no dia de hoje. Eu acho que a gente teve muito privilégio de ter testemunhado, né? Isso a gente tá falando no futebol, que a gente gosta muito, de ter visto o Ronaldinho Gaúcho,
ter visto Romário, de ter visto Rivaldo, de a gente ter visto o Ronaldo Fenômeno, de a gente estar vendo ainda Cristiano Ronaldo e Messi, que eu acho que esses caras, vamos dizer assim, são o último na safra. E faltou também um que não pode faltar nessa lista aí, que é Paulinho Mocelin. Jogador de esporte. Meu Deus do céu, chega de uma dor no estômago aqui. Com certeza, cara, a gente poderia deixar de citar. Paulinho Mocelin, né? Pode deixar de citar. Enfim, mas assim, a gente teve um privilégio de ver um futebol, realmente futebol, né? Eu não vi Pelé jogar, vi vídeos de Pelé jogando, enfim. Mas eu sei que pessoas que assistiram Pelé, jogos do Santos, enfim, e aí se a gente tinha uma dificuldade de ver jogos de futebol, né, em TV, imagine lá atrás como é que era complicado, né? Então, assim, quem teve a oportunidade de ver um Pelé, um Coutinho, um Zagallo jogando, o Rivelino, esses caras jogando em campo, sente a mesma saudade que a gente sente hoje em dia de ver um futebol realmente, para nós, raiz. Você está entendendo? De um futebol realmente, o cara que vai lá para brigar realmente em campo. Sim. Né? Eu acho que um dos últimos caras que eu vi que realmente nesse teor, a gente falando assim, num contexto mais da nossa praia aqui, eu acho que foi o Neto Baiano. Que eu me lembre assim, de um cara que chegou e disse... Provocador, né? Aquele cara folclórico, vamos dizer assim. Que eu me lembre assim, de supetão mesmo, foi o Neto Baiano, velho. Eu não me lembro de um outro jogador de lá pra cá que... Neto Baiano e Lisca era a dupla perfeita, velho. Cara, era muito bom, velho, ver esses caras se provocando. Era muito engraçado, né? E era bom porque isso era, é isso que eu digo, que eu sinto falta. Porque, tipo, isso era legal, pô, porque eu ia jogar um contra o outro, aí ficava aquela provocação a semana toda. Isso. Quando chegava no campo, não é porque vai ter violência, nada não. É porque era... um quer provar pro outro quem Justo. Entendeu? E não tá nada errado nisso, não. Portanto, que tenha tudo na paz ali, tudo sem... Que seja uma coisa dentro de, vamos dizer, onde o meu direito vai até onde o teu começa. Exato. Né? Aquela coisa ali de se instigar, né? Eu vou te instigando, você vai me instigando e a gente fica naquela pra ver o que é que... Não é pra não ficar naquela provocação com o Lisca. Eu acho que o Lisca era técnico do Náutico, acho. Do Náutico, é. E ficava aquela coisa. Aí teve um jogo que foi na ilha que Lisca ganhou. Aí o cara tirou uma onda lá. Foi dançar na frente da torcida do Náutico lá, dançando. Aí Lisca tirou uma onda com o Neto Baiano. Então assim, irmão, isso é muito massa, velho. E melhor de tudo, na época tava podendo ir pra jogos, né? Teve um jogo do Lisca, eu não sei se ele tava no Ceará. Eu não lembro qual era o jogo, o time que ele tava treinando. Que ele foi jogar na Ilha do Retiro e a turma lá, assim, gritando o nome do cara, pô. Ele todo feliz, ovacionado assim, né, pela torcida, eu me lembro. Apesar da rivalidade, o respeito, porque a turma também sente falta disso. Isso. Dessa coisa. Sabe como ele é? Tipo, era a junção perfeita. Pô, vai jogar Náutico e Esporte, pronto. Já vai ser resenha, já tem resenha lá. Justamente. É a mesma coisa de quando era Todo Duro e Holyfield, cara. Porra, né? Era a resenha, você sensacional, a resenha dos dois, sabia? E quando juntava ali aquela Sabrina Rocha, ou então Rembrandt Júnior, completava o pacote. Cara, eu vi um vídeo um dia desse, até no Instagram, acho que foi da Globo, daqui, né? Da Globo Pernambuco, mostrando a Sabrina Rocha entre Todo Duro e Holyfield, e aí Todo Duro, não sei o que e tal. Aí ele pega uma coroa de flores, né? Aí, o que é isso? Eu trouxe um presente pra ele. Aí, uma coroa de flores, assim. Aí ele olha assim, né? Holyfield fica. Sem entender, né? Ele processando a informação. Fantástico, velho. Essas coisas. Irmão, aí, tipo, existe meio que um marketing em cima disso. Existia, lógico, a gente sabe que existia. Mas era bom de ver, velho. Era engraçadíssimo. Era bom de ver. Era engraçadíssimo. Eu fui bem, irmão, vou dizer você. Ronaldinho se aposentou no Atlético? Ronaldinho Gaúcho? Sim. Não. Ele acho que é a última temporada realmente de que ele jogou mesmo bola, realmente eu vou vir para jogar, foi no Atlético Mineiro. Depois ele ainda saiu, foi jogar no Fluminense, enfim, eu não me lembro muito. Aí depois foi jogar no México, não sei aonde, aí saiu. Eu fico pensando assim, meu irmão, de você. Aí o Atlético vai lá, sabia que existia um projeto de aposentadoria dele,
traz um cara e ele... A turma, logicamente que existe um pacote promocional muito bacana em cima disso. Um incentivo bacana. Né? Porque é um showman, a gente tá falando de um showman. Sim. Então, imagina, meu irmão, o cara às vezes não é nem torcedor do Atlético, mas o cara faz só pra ver o Ronaldinho lá jogando. Justo. O cara pode torcer do Cruzeiro, o cara vai com a camisa assim, neutra. O cara tá lá, assistindo. Justo. Só pra ver o Ronaldinho jogando. Justamente, mano. E tu vê que um cara que, o cara foi campeão do mundo, o cara foi melhor do mundo, o cara jogou em N times considerados, né? O cara jogou no Milan, o cara jogou no Barcelona, o cara jogou no Paris Saint-Germain, onde ele, vamos dizer, explodiu ali, né? Na Europa. Enfim, o cara, eu vi o cara começando no Grêmio. Eu fui pra ilha. Eu fui pra ilha, aquele Sport Grêmio que foi 1-1, que ele fez o gol de pênalti, né? Eu fui pra aquele jogo, eu vi ele, moleque, começando. Acho que tinha 18, 17 anos. Era alguma coisa assim, velho. Isso aí, eu tô falando no ano 2000, né? Aquele jogo ali que o Paulo César Oliveira, né? Enfim, quem é rubro-negro sabe dessa história. E você vê o cara arrebentar, velho. Como foi, Barcelona, o cara foi ovacionado, ele teve uma jogada que ele saiu comendo a zaga acho que do Real Madrid todinha, fez um gol que a galera aplaudiu, de pé. Então você vê um cara assim, tá ali perto ali, a metros de distância ali. Eu tava assistindo um vídeo ontem. Quem gosta de futebol realmente sabe dar valor com certeza. Eu tava assistindo um vídeo ontem daquela partida de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid. Que ele sai fazendo a jogada toda, aí ele toma a bola na linha do escanteio, toca, o cara cruza e ele faz aquele gol de bicicleta. Cara, acho que foi um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Meu irmão, o narrador, tava assistindo, eu não tinha percebido isso, o narrador falando que a torcida rival tava aplaudindo e chamando o cara. Foi a Juventus, cara. Foi a Juventus. Aplaudindo. Foi na Champions League. Aplaudindo o cara e gritando o nome dele. Sim. Então assim, meu irmão, imagina você, beleza. Com toda a rivalidade do mundo, beleza. Mas mesmo tem coisas que o futebol não é só pelo futebol. Sim. Tem espetáculos que acontecem que, meu irmão, não tem uma bandeira. Sim. Né? Sem clubismo. Sim. Meu irmão, tem coisas que hoje a gente não vê tanto assim acontecer. A gente vê nesses casos assim, esporádicos lá fora. Sim. Aqui não vê muito isso. Não tem esse espetáculo aqui. Como a gente via não só de rivalidade, como na parte funcional. De ver um jogador realmente que se destaca aqui. Era o cara diferenciado. Tudo aqui, tá ligado? Assim, dessa forma. Eu lembro quando o Ronaldo Fenômeno voltou pro Brasil, foi jogar pelo Corinthians. Sim. Meu irmão, o cara visivelmente acima do peso. Que era um problema dele, era uma questão de saúde dele e tal. Ele tinha um problema de tireoide, alguma coisa assim. Mas, meu irmão, o cara quando entrava, ele andando em campo, a turma já aplaudiu o cara. E quando ele pegava na bola, pronto, acabou-se. Cara, ele na estreia dele, eu me lembro, eu assisti, acho que foi na Bandeirantes. Enfim, era Luciano do Vale, né, narrando o jogo. Acho que o Palmeiras estava ganhando o jogo, não me lembro. Foi um clássico, foi no interior de São Paulo. Cruzaram a bola. Ronaldinho Fenômeno. Dificilmente, acho que quem acompanhou a carreira do cara, dificilmente ele fazia gol de cabeça. E ele fez um gol de cabeça nesse dia. Empatou o jogo, foi pro alambrado, o alambrado caiu, velho. Você vê a loucura, velho, que era. Então, assim, são coisas fantásticas de você testemunhar, velho. Ele subiu no alambrado, com o jogador do alambrado caiu por cima da galera. Foi muito louco isso aí, velho. Imagina isso pra ele. Porque no meio de crítica, por causa de estar acima de peso, justo. de estar depois de cirurgiado, uma série de fatores, o cara, numa estreia, mete um gol importante. Isso. Irmão, imagina, aí você diz assim, cara, a atitude dele foi de um jogador, sei lá, talvez iniciante. Justo. Aí eu entro numa questão que eu acho que ele tinha saudade de sentir essa sensação que a gente tem aqui no Brasil. Que lá fora é aquele futebol, é um futebol, aqui no Brasil. Eu não estou falando da área da questão profissional, porque a gente vê o Campeonato Brasileiro, a gente sente que o nível do Campeonato Brasileiro não é um, sei lá, velho, é meio insosso, né? É meio óbvio, né? Mas a gente tem uma coisa que lá fora acho que não tem, é esse calor, essa troca,
E talvez por isso que Neymar botou agora recentemente, quando o Brasil jogou aqui, né? Que, pô, que energia fantástica, que Recife, esse calor, essa troca. Eu acho que era isso que Ronaldinho extravasou quando fez aquele gol. Que na Europa não tinha esse calor da galera. A galera vai lá, aplaude. Vibra e tal, mas não é feito aqui, cara. Não é feito aqui. Que, pô, o cara derrubou um alambrado, pô. Você sabe, acho que quando ele fez, ele explodiu ali ele, é como você falou, ele parecia um iniciante no futebol. Né? E você vê essa questão de antigamente e atualmente, né? Você vê esses caras alto nível. Sim. Eu tô falando de jogador que ganhou melhor do mundo, né? Tá falando aí de Ronaldinho Gaúcho, a gente tá falando de Ronaldo Fenômeno, tudinho. Recentemente a gente viu aí, depois do jogo do Peru, Neymar, ele desabafou ali com a imprensa, falando mas aí eu paro pra pensar aí, por que ele é alvo de crítica? Porque o cara só vive envolvido em polêmica, meu irmão. Justo. O cara tem um potencial incrível, isso não dá pra negar, mas é um cara que é estragado. Olha, eu tava comentando até uns dias atrás sobre essa questão. Neymar, velho, ele é um talento desperdiçado. Por que ele é um talento desperdiçado? Porque ele teve tudo, cara, pra ser o melhor do mundo. 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Se ele focasse realmente e disse, não, pô, eu vou focar minha carreira como o Cristiano Ronaldo é um cara extremamente focado. Isso. Tá entendendo? Porque ele é 5, 6 vezes melhor do mundo, sei lá, não sei quantas vezes ele é melhor do mundo. Porque ele focou, velho, naquilo ali. E eu tô aqui me sacrificando nisso, fazendo isso pra chegar ali, velho. O meu objetivo é isso, é como você falou, é a minha missão. Se ele tivesse ambicionado isso, não vou fazer meu futebol, vou jogar, tal, eu tô aqui brincando, tal, e vou chegar lá. Não é assim, velho. Não é assim. A vida exige isso da gente, sacrifícios. Isso eu falo no âmbito geral, né? Para você chegar aqui nesse momento, você se sacrificou, você planejou, você ambicionou diversas coisas. Quantas vezes eu imagino, passou na tua cabeça, pô, como é que eu vou fazer para botar essa ideia em prática? Como é que eu vou botar o podcast para funcionar? O que é que eu preciso fazer? Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que faltou um pouco disso para Neymar. Ele baladou demais, não sei nem se existe a palavra, cara. Mas eu acho que ele foi muito baladeiro, né? E foi profissional? Foi. Mas eu acho que ele meio que perdeu o rumo da coisa. Podia fazer mais. Cara, Neymar não é um cara, um jogador comum. Ele é um cara fora de série. Isso. Só que ele meio que se perdeu ali, no meio do caminho. Mas é o que você falou, é questão do foco mesmo. Porque, um exemplo, você estar não somente ser o melhor, sim, mas você está rodeado dos melhores. Dos melhores. Ele ambicionar estar entre os melhores. Exato, você tem que andar com pessoas que vão te impulsionar a chegar no teu objetivo. Justo, cara. Entendeu? É o caso do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, meu irmão, quantos anos ele tem? 36? 36 anos. 36 anos. Cara, ele joga mais o quê? Uns 4, 5 anos se brincar. Sim, condição física ele tem pra isso. Cara, eu tava vendo quando ele chegou na Juventus. Foi na Juventus? Foi. Ou ele ainda tava no Real Madrid, eu não me lembro. Fizeram uma reportagem, velho, com ele. O índice corporal dele é de um cara de 20 anos, pô. É disso que eu tô falando, pô. É o cara ambicionar, o cara, porra, eu quero trabalhar em alto nível, velho. Eu quero o máximo que eu puder em alto nível. Exato. Então, ele tem uma missão clara. Isso aí não dá pra dizer que não tem. A gente percebe isso e ele deixa isso bem claro. Justo. Ele tem uma missão clara. Justo. Mas é o que falta muitas vezes, né, em alguns brasileiros que têm a oportunidade. Porque assim, a gente tá falando de brasileiros que têm a oportunidade. Sim, nem sim. Uma coisa é o cara jogar no Brasil e ele sair do Brasil para um time da Europa, de fora. Correto. É uma coisa. Outra coisa é ele ter a oportunidade de estar com os melhores. Sim. Eita, foi mal. Foi mal, desculpa. Eu tenho Neymar que jogou com o Messi, velho, do lado. Cara, Neymar jogou com o Messi. Cara, conviveu
na Europa, ele convive, né? Ele joga na Europa com pessoas de alto nível. Ele tem um jogador muito interessante ali que eu acho que assim, na minha opinião, um cara que joga muito, que é o Di Maria, da seleção argentina. Joga muito, certo? Você tem a oportunidade de jogar com um cara feito Thiago Silva, um zagueiraço, velho. Já tá com seus 30 e poucos anos, mas, porra, ainda joga muito em alto nível. Então, assim, ele jogou com o Suárez no Barcelona. Então, assim, ele teve ali gente de alto nível ao redor dele, velho. Aí é que entra essa questão de você porra, será que eu tenho que eu tenho que sugar um pouquinho desses caras aqui. Como é que esses caras chegaram onde chegaram? Qual é a fórmula para chegar ali? Porra, Messi, talentaço, velho. É fora de série, Messi. É um cara, pra mim, é um ET, velho, aquele bicho ali. O nível dele de talento é gigante, velho, né? Não é à toa, né? A gente vê o cara é melhor do mundo aí N vezes, tá entendendo? Marta, pô, Marta, nossa a rainha Marta, né? Do futebol feminino, porra, saiu das brenhas de Alagoas pra chegar onde chegou, ser melhor do mundo N vezes também no futebol feminino. Então, assim, tudo isso é fruto de muito trabalho, muito sacrifício, mas também de quê? De focar no objetivo. Entendeu? Então, assim, eu acho que faltou isso para Neymar, velho. Tem tempo para isso? Tem. Tem, é novo, né? Tem. Mas a gente imagina que há vamos dizer, um declínio físico, né, em relação a um cara que tem 25 anos para um cara que tem quase 30, como ele, né? Mas é nada que ele não possa botar na cabeça dele, senão eu vou tirar esse ano para ser o melhor, ou então brigar para ser o melhor do mundo. Não é nem isso ultimamente ele está fazendo, ele tem parecido mais por outras coisas do que... Na verdade, durante a carreira dele, ele sempre apareceu mais por outras coisas do que... Justo. Mas é uma das coisas que mudaram na sociedade, no futebol, né? E quando a gente olha para trás e vê hoje como as coisas chegaram, né? E a gente sente falta de muitas dessas coisas que há anos atrás aconteciam, por exemplo, no futebol aí, que tornava um espetáculo mais atraente, né? E que hoje, por causa de uma série de fatores, eles restringem para que as pessoas não façam. Né? Comemoração mesmo é uma das coisas que eu sinto falta. Que era a resenha, era na comemoração, porque o cara fazia o gol, o cara ia lá, extravasava. Aí não pode. O cara tirar a camisa naquela coisa, não pode. Então, porque assim, aí essa questão da camisa entra a questão do patrocínio, né? A imagem do patrocinador ali está sendo estampada e de repente tu faz o gol, que é justamente a hora, vamos dizer, X, né? Do futebol, e tu vai e levanta a camisa. Tu tampou o anunciante ali não é nem tanto pela infração, é mais por isso. Eu pelo menos imagino que seja, né? Não pode comemorar tirando a camisa. Porra, o cara tá extravasando, velho. Às vezes o cara tá mal, tá uma má fase. O cara tá ruim da cabeça ali, veio de uma contusão, enfim, duramente criticado. Aí o cara faz um gol, velho. Porra, é como eu ouvi há tempos atrás. O gol é o momento máximo do futebol, né? O objetivo é fazer o gol. Aí o cara faz o gol e não pode comemorar. Você tá entendendo? Então você meio que corta, né? Isso aí, essa questão. Por questões diversas, né? Eu acho que o futebol hoje em dia está muito pasteurizado, né? Principalmente aqui no Brasil. Está muito óbvio. Muito óbvio. Muito. É como você falou, está muito Nutella. Né? Mas a gente percebe que, culturalmente falando, a sociedade ela foi seguindo essa coisa de modificar. Para você ter ideia, quando com 18 anos de idade, quando eu comecei a ir para a igreja, era totalmente diferente de hoje em dia. Sim. Na minha época era muito mais difícil ser um crente, um evangélico, do que hoje. É verdade. Muito mais difícil. Porque as coisas foram mudando, foram se alinhando, muita coisa foi se alinhando, assim, até nas questões lógicas. Tinha uma coisa que era tão ilógico há 17 anos atrás.
Que as pessoas, hoje as pessoas fazem, aí parece que mudou. Não mudou, foi porque acabou usando a lógica da coisa. Foi se aperfeiçoando, né? Aí, lá atrás, existia a coisa da proibição. Não podia fazer muita coisa. Aí, hoje, muito do que as pessoas falavam que não podia fazer, hoje pode. Uma das coisas também que aconteceu com essa coisa de pandemia foi, eu lembro que lá atrás, e eu tô falando de uma época que nem tinha muito essa coisa de internet, era mais rádio. Sim. E o pessoal tem aquele questionamento assim, se eu não vou no culto, mas fico em casa e escuto na rádio o culto, será que eu estou errado? E existia uma linha de raciocínio que dizia, não, você está errado, você tem que estar lá, porque lá é diferente, beleza. Porque você não pode estar em casa porque não é a mesma coisa, porque você tem que estar em comunhão com os irmãos, tal, aquela coisa toda. Aí a gente foi partindo para uma outra fase, que é a fase do streaming, né? Sim. Que as pessoas começaram a entender que existia um público que poderia ser alcançado que não ia para a igreja. Aí, se eu não vou no culto, mas assisto o culto no online, eu estou errado? Tá. Por quê? Porque você tem que estar presente. Entendi. Porque na presença dos irmãos ali existe algo diferente. E eu não discordo não, tá? Eu acho que de fato, quando a gente está em comunhão ali no corpo, é diferente de eu estar em casa. Sim. Online. É totalmente diferente. Sim. Eu posso ser um crente nível hard, mas eu posso dizer que é a mesma coisa, não é? Sim. A palavra vai me alcançar, eu vou ali ouvir os louvores, mas não é igual a sensação de você estar lá. Sim. É diferente. Mas eu estou falando em relação a não pode, não faça. Aí vem a pandemia. Aí quando a pandemia vem, não pode mais ir para o templo, né? Justamente, cara. Aí tudo fica online. No que fica online, o que acontece? Irmãos, o Deus que está na igreja, no templo, é o mesmo que está dentro de casa. Já mudou e virou a chave. O discurso mudou. É o mesmo. Porque o templo somos nós. Parece que não era o templo. Só passou depois da pandemia. Justo. Nós somos o templo. Então agora você vai ficar em casa, você vai assistir os cultos online. Sim. Você vai consumir o conteúdo ali da programação da igreja, tudo online, tudinho normal, pá. Não tem problema nenhum. Certo? Aí a gente está entrando nesse período agora de meio que pós. A gente está meio que tá atravessando esse... Graças a Deus a gente tá indo para esse pós-pandemia, né? Eu creio que muito em breve a gente vai estar longe disso. Tomara, velho, tomara. Né? Aí o discurso já está começando a voltar. Isso. Como é que você tem a oportunidade de estar presente e você prefere estar em casa? Eu entendi. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que dentro disso tudo que eu estou falando, nunca houve uma preocupação de saber o porquê das coisas. Exemplo, porque fulaninho ele não está vindo para o templo, mas ele está consumindo conteúdo online. Justo. Será que é porque esse cara aqui está passando algum problema? Será que esse cara aqui está passando alguma dificuldade financeira, que ele não está conseguindo se deslocar? Será que ele está precisando da gente de alguma forma? Será que esse cara, ele mora aqui? A preocupação não é essa. Sabe? Um exemplo, a igreja do cara é em Boa Viagem, o cara mora no Ibura. Aí, por que fulaninho não está vindo? Né? Tão perto, né? Como se fosse perto. Sim. Ele não está indo. Uma série de fatores. Justo. O cara pode estar passando um problema familiar, o cara pode estar passando um problema financeiro. Mas a preocupação não é o que eu posso fazer para ajudar esse cara a estar junto da gente. Né? Porque se eu faço questão de ter você perto de mim, eu vou chegar para vocês assim, Gel, minha irmã quer muito você aqui, velho. O que tá faltando? Tô precisando de uma passagem. Minha irmã vai estar a passagem, você vai vir. Justo. A gente quer você junto. Você quer, é o que você quer. Quero, eu só não estou indo porque eu não tenho. Então você vai. É isso que falta. Mas o discurso
não pode, não faça. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil eu falar do que eu fazer. É mais fácil eu dizer, eu falar em plano de instrução algo que eu poderia fazer, não como instrução, mas como ação. Sim, sim. Então, é muita coisa que mudou. Eu tava conversando com um cara dizendo, cara, o cara ser hoje evangélico é muito fácil, velho. Porque, vê, eu vou para uma igreja, aí eu fico lá sentado no banco, assisto lá, participo, saio, não falo com ninguém fala comigo, acabou-se. Não há preocupação com o acolhimento, de fato. Não. Né? De você realmente abraçar o seu semelhante. Eu vou embora, pronto, acabou-se. Vivo a minha mesma vidinha de sempre, achando que eu estou fazendo a coisa certa só pelo fato de eu estar indo para a igreja. Mas por quê? Porque falta alguém para dizer para mim, cara, pô, isso aqui não tá legal. Uhum. Eu acho que se você fizer isso aqui vai ser melhor para você. Se você for por esse caminho aqui, melhor. Isso. Se você evitar isso, melhor. Mas não. É só o fato de não pode, não faça. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Você trabalha um medo. Você trabalha na base do medo. A gente até falou, né, na imposição. Não pode. Uhum. Já está dizendo tudo. Mas por que não pode? Não há uma explicação sobre isso. Tá entendendo? Simplesmente não pode e pronto. Isso. Velho. E também eu vou me lembrar de uma coisa que você me falou há uns 10 anos atrás, de que é muito difícil você ser evangélico, você seguir a Bíblia de fato. É como você falou agora, pô, hoje em dia é muito fácil ser evangélico, é você sentar, ver o culto, terminou, pega o meu carro ou pega um ônibus e vou embora. Não há um envolvimento. Mas quem é evangélico todo dia, todo momento, toda hora, todo instante, acordou, dormiu, tomou banho, comeu. Você viver a palavra de Deus, você falou, e aquilo ali ficou gravado na minha cabeça. E de fato é uma missão muito árdua. É muito difícil você seguir os preceitos da Bíblia. E você trazer isso para os tempos atuais. Você trazer isso para hoje, 2021, que está vivendo. Então é muito difícil, muito difícil. Mas justamente porque o modelo que a gente tem de a ser seguido, que já é um modelo que já é difícil de ser seguido, que é o modelo de Jesus. Justo. Então, tipo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter que fazer para ser igual a ele? Então, e a gente, assim, pelo menos no meu entendimento, nunca vamos ser. Nunca vai ser. Nunca então, seremos. Assim, é aquela coisa existe um termo no linguajar cristão evangélico que é assim, a pessoa diz assim, que está em santidade. Uhum. Esse termo ele está equivocado totalmente. Certo. Porque a santidade ela é ela não é algo temporal. Quando eu digo que eu estou em santidade, eu estou dizendo que eu estou em um estado. Sim. Num estado onde eu alcancei o ápice do objetivo. Eu cheguei num nível que já estou vamos dizer, num piloto automático ali. Isso. Eu cheguei no limiar da coisa, né? Isso. E a forma correta de se falar, na verdade, eu estou em santificação. Porque é o processo. Entendi. Porque eu estou no processo. Eu tenho a intenção de chegar no ápice da minha missão. Aí, dentro dessa intenção, eu vou construindo isso para chegar no ápice da minha missão. E a gente entende que o ápice da missão é, meu irmão, depois que eu partir para a glória, eu estiver com Deus, e aí eu estou no meu ápice da missão. Sim. Mas, eu estou falando de um pós-vida. Certo. Enquanto eu estiver aqui, eu estou num processo de construção. Justamente. Então, eu não posso... ainda estou na estrada. Santidade, né? É a minha linha de chegada. Certo. Santificação é o meu processo para chegar nisso. Então, assim, as pessoas ficam muitas vezes frustradas porque existe uma cobrança muito grande pela santidade. Certo. Mas as pessoas precisam entender qual é o processo para chegar lá. Talvez por vender de uma maneira que não é. Pode ser. Como você achou o termo certo.
existe o local e existe a caminhada até o local, que é justamente a santificação. A santidade é o local, eu quero chegar ali, naquele determinado local, certo? Então, assim, eles venderam, eu não posso também afirmar, né, com todas as letras, mas venderam algo que é equivocado, de uma maneira equivocada, entendeu? Exato. Porque antigamente existia muita coisa dos usos e costumes, né? Sim. As pessoas eram doutrinadas pelos usos e costumes. Então você não pode falar isso, fazer isso, vestir isso, agir assim. Porque isso vai revelar para as pessoas que você não é aquilo que a gente quer que você seja. Então por isso que a gente vê algumas denominações que existe uma característica até na vestimenta. Sim. Você olha para as pessoas e você diz assim, caramba, aquilo ali é de tal denominação. Isso, você já sabe do que se trata, porque qual... é um padrão. Isso. Existe um padrão. Então assim, mas isso é quebrado a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu penso dessa forma. Um cara que ele é cristão evangélico, ele tem que entender qual é o papel dele. Primeiro ponto, você quer ser ou não quer ser. Se você quer ser, você tem que se dispor ao processo. E se dispor ao processo, você entender que para você chegar no seu objetivo, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Justo. E esse abrir mão de muitas coisas está muito mais ligado a uma frase que diz assim: cada vez que eu me aproximo de Deus, eu perco mais de mim e ganho mais dele. Sim. Porque de fato eu vou começando a entender. Quando eu pego a minha Bíblia e eu estou lendo a minha Bíblia, toda vez que eu leio, independente do versículo que eu esteja lendo, aquilo ali me confronta. Me confronta em que sentido? Me confronta de que eu preciso ser uma pessoa melhor. Ela te pega na ideia de que você precisa mudar. Isso. Ela sempre vai trazer para mim esse conceito de mudança, sim, de transformação, de não me acomodar, sim, de buscar fazer as coisas certas para obter os melhores resultados, sabe? Não de barganha, não de troca, não de que... Tem que fazer a maneira certa, o que tem que ser certo, né? Não entendendo que Deus é meu garçom e o que eu pedir Ele vai me dar. Sim. Mas entendendo que um pai de verdade, ele vai te dizer sim, mas ele também vai te dizer não. Sim, sim. Mas para quê? Para que tudo isso? Porque isso vai te ajudar a entender a real intenção dele como pai. Como todo pai que se preza tem que ser. Exato. E não é só a mão aberta. Vai ter uma hora que ele vai fechar a mão. E você tem que também ter o entendimento de por que naquele momento ali não aconteceu, ou ele não te deu, ou ele não permitiu, tá entendendo? Talvez por uma, sei lá, uma lição que está sendo empregada naquele momento. Isso. Né? Eu lembro que o pai mesmo, muitas vezes quando eu queria alguma coisa, eu chegava para ele e eu comentava com ele, papai, tô querendo isso aqui, isso aqui. Eu já sabia, pela característica dele, eu já sabia. Quando ele chegava para mim e dizia assim, não dá, eu já sabia que realmente não dava. Não dava. Quando ele dizia assim, vou ver. Opa, já há uma possibilidade. Já me deu uma esperança. Então eu vou nutrir aquilo ali nele, né? Ficar ali lembrando ele. Justo. E quando ele dizia assim, não, veja o que precisa, eu já sabia que existia a possibilidade. Mas a partir do momento que ele me dizia não, eu sabia que era não. E não era não simplesmente porque ele não queria me dar. Era não porque ele ou não havia condição, ou ele enxergava que aquilo ali não era um momento de acontecer, de uma série de fatores. Justo. Ele entendia que aquilo ali, que ele não podia fazer aquilo ali naquele momento. Justo. E eu, como filho, eu entendia que, se meu pai está dizendo que não pode, então não pode. Se ele está dizendo que não é o melhor para mim, então eu não vou questionar. Também, justamente, é isso que eu ia te dizer. Não cabia aquele questionamento. Exato. Certo? Não haveria o porquê. Porque era uma forma que ele tinha, uma comunicação que ele tinha, que se ele dizia não, a gente... realmente. Vai com você. A linguagem corporal, ele já dava a entender se dava ou não dava.
Exato. ou se era alguma coisa para mais para frente. Exato. Tá entendendo? Então é assim, são coisas que a gente, né, a gente guarda isso, né? Mas a gente absorve essas características com convivência. Sim. Porque, por exemplo, aí que entra essa questão do processo, quando a gente fala de Deus. Sim. A partir do momento que eu convivo com ele, eu entendo as características. Sim. Então, ele, quando ele me diz não, eu entendo o que é o não dele. Então, eu simplesmente... Tá certo. Não questiono. Não cabe o questionamento. Porque eu sei que se ele está me dizendo não, existe um porquê ele está me dizendo não. E quando ele diz para mim, naquela característica de Deus, ele me desse aquela esperança, diz, ó, eu vou analisar e... Opa, que é aquela coisa do silêncio dele que a gente fala muito. Vou ver. O silêncio dele. Vou ver. E quando o sim dele era perceptível, o sim de Deus ele é perceptível. A gente sabe quando Deus está dizendo sim. A gente percebe isso, né? A gente não quer enxergar o não, mas o sim a gente percebe. Por quê? Porque é uma necessidade, é um desejo nosso. É pensando assim, justamente pensando na questão de infância, né? Quando eu pensando na TV Cultura. Sim. A TV Cultura, meu irmão, era uma TV que tinha nada a ver Eu entendo. com o contexto da época. Sim. No sentido de... Não era uma TV... como posso dizer? Atrativa? Não é nem atrativa. Não era comercial. Sim. Não é um canal para vender. Não é. Até hoje não é. Não é. Mudou-se a linguagem, né? A programação Porém, totalmente diferente. Mas quando era uma programação para criança, era uma programação para criança. Justo. Ainda continua assim, em um determinado... Claro que o que a gente assistia de desenho na nossa época, né? Não é o mesmo que se passa hoje. Hoje é bem mais... como posso dizer? São desenhos mais bobos, né? São coisas mais... realmente voltados para um público infantil mesmo. Aí, a gente assistia He-Man metia a espada na cabeça do cara e a gente achava aquilo ali massa demais. Cortando um gosto do bicho também. Mas eu falando em relação assim, da questão da TV Cultura, de eles não se preocuparem com essa parte comercial, no sentido de... É aquilo que eu falei, de questão de missão. Sim. Talvez a missão deles seja essa. Quando você vê lá missão, valores da empresa, sim. Vamos fazer algo que reflita isso. Sim. Isso. A gente vai falar, essa é a linguagem da gente. Sim. A gente vai atingir esse tipo de público. Sim. Sabe? Sem se preocupar porque a gente tem que vender essas propagandas aqui para poder entrar dinheiro. Tem que entrar dinheiro, tem que ser uma coisa comercial. Sim. Não, meu irmão, a TV Cultura, tipo, sei lá, eu era moleque. Sim. Já era assim. Hoje é a mesma coisa. Então, me faz entender que na cabeça deles dá certo. Certo. E a gente aqui não tá falando, assim, não tá criticando a TV Cultura, tá? Que a programação da TV Cultura, Exato. TV é incrível. massa. E quem puder assistir, né, o que a TV Cultura proporciona, a oportunidade tá aí, né? É só assistir. Eu com meu filho, eu tendo um filho, quando eu fosse colocar uma programação de criança para ele assistir, com certeza não pensaria duas vezes. Seria lá. Porque parece que eles fazem algo pensado assim. Vamos fazer esse horário não permite, né? O que já aconteceu em outros canais. Só que a coisa tomou um rumo hoje na sociedade que as pessoas parece que se importam menos com algumas coisas. Sim. Você vê, um exemplo, a Malhação há 15 anos atrás, 5 horas da tarde, o pessoal falava, era uma linguagem. Hoje em dia, fala de sexo, fala de drogas, fala de tudo. Aborda temas que são do momento. Sim. Temas que como eu posso dizer, eles tinham uma barreira de acesso. Vamos debater esse tema aqui. A gente precisa expor isso aqui. Talvez isso eu enxergo um lado positivo nessas coisas, tá entendendo? Porque na nossa época,
nem nosso pai nem nossa mãe abordava a gente para falar de temas, por exemplo, se cuida, vai usar o preservativo, não anda com essa companhia aí, se liga, o pessoal ofereceu alguma coisa e tal. A gente não teve essa questão. E a gente não teve o acesso de informação que o pessoal de hoje tem. Né? Justamente. Hoje em dia, se o pai não fala, o coleguinha do lado fala. Se o coleguinha do lado não fala, aquele youtuber que ele gosta de assistir vai falar. Vai debater aquilo ali. Não, irmão, assim é totalmente diferente, velho. A gente realmente...